Vem comigo aprender o passo a passo dessa blusa belíssima que você consegue trazer para o seu dia a dia. Elegante, prática e você ainda consegue fazer muitas composições lindas com ela. Olá, eu me chamo Thaís, eu sou dona da loja Louca por Crochê e crocheteira também. E hoje eu vim trazer um tutorial para vocês de uma blusa linda, né? Uma blusa casual, clássica, que você consiga aí tá inserindo no seu dia a dia. Para fazer ela, eu vou usar a linha Bella Fashion do tom dessa cor, é o 1575, tá? E eu vou estar utilizando aqui a agulha de número 2.0. Para fazer essa blusa, eu vou dividir em duas partes, tá? E vou fazer aqui a medida, basicamente, é a medida do busto, com uma folga de 2 a 4 centímetros, tá bom? Como eu vou fazer? Vou pegar a medida do busto, vou fazer 2 a 4 centímetros a mais e vou dividir essa medida por 2. E eu vou fazer a minha primeira parte da minha peça. Para finalizar aqui as correntes, eu vou fazer mais 3 correntes, vou dar uma laçada na quarta. Contando de trás para frente, eu faço um ponto alongado. Uma laçada, faço ponto alongado. E assim eu vou seguindo por toda a minha carreira. Finalizei aqui meu último ponto. Vamos virar aqui essa carreira e vamos iniciar fazendo um ponto baixo. Pego aqui na minha última alça e faço outro ponto baixo, formando assim um ponto mais parecido com um ponto alto alongado, tá? Faço uma laçada e volto também fazendo ponto alto alongado. E essa aqui vai ser a nossa base. Carreiras de vai e volta no ponto alongado, alto alongado. Após terminar a sua segunda carreira, você consegue pegar a sua fita e medir e observar se o seu ponto de tensão ele está constante, né? Você precisa manter um ponto de tensão constante, porque se você fizer apertado demais, a sua peça ela vai ficar rígida, e se você fizer o ponto folgado demais, ela vai ficar maior e mais emoliente. Confirmou a largura, tá? A mesma medida do início, ok, vamos dar continuidade. Aqui a gente vai seguir em carreiras de vai e volta até atingir a altura que é da base da blusa até a cava, tá? A cava do braço. Essa altura, ela vai ser bem relativa também, de acordo com a altura que você quer sua blusa. Se você quer blusa ou cropped, você vai se fazer considerando a altura que você preferir fazer sua blusa.
Chegamos então na altura que vai ser a altura que determina aqui pra gente começar a nossa cava, tá? E essa parte aqui, inicial, que a gente tá fazendo é a parte das costas. Vão ser uma blusa dividida em duas partes, frente e costas. Vou iniciar com a parte das costas, tá? E aqui, como é que eu vou iniciar a minha cava? Virei aqui meu trabalho, faço um ponto baixo, dei uma laçada, um ponto meio alto, outra laçada, um ponto alongado. Ó, fiz aqui uma diminuição de 3 pontos. Após fazer essa diminuição de 3 pontos, eu vou dar continuidade à minha carreira até chegar do outro lado. Finalizei aqui a minha carreira, faltando 3 pontos. Para poder finalizar totalmente, eu faço uma laçada, insiro a agulha, puxo todas. Puxo duas, deixando duas na agulha. Faço uma laçada, insiro minha agulha, puxo duas, deixando 3 na agulha. Faço outra laçada e no último ponto, puxo uma, puxo duas e novamente puxo as que restaram. Ficando assim, ó, uma redução de 3 pontos. Fiz uma redução no início e uma redução no fim. Novamente, eu vou iniciar minha carreira com redução. Aqui, basicamente, você vai fazer a redução até você gostar aí da cava da sua blusa, tá? Isso aqui já é minha segunda carreira de redução. Finalizamos a carreira e faltando aqui 3 pontos para finalizar, a gente vai fazer o mesmo processo da redução de 3 pontos também. Pronto, reduções finalizadas. Agora, a partir daqui, você vai fazer carreiras retas de vai e volta até a altura da nossa gola, tá? E em relação aqui a quantas carreiras de cava, você vai fazer proporcional à cava que você quer para você. Como essa blusa é mais clássica, eu vou fazer apenas 2 carreiras para que a cava ela fique de maneira mais reta mesmo. Aqui você vai iniciar com aqueles 3 pontos e vai fazer carreiras de vai e volta, até achar aqui em centímetros a altura da sua gola. Chegamos aqui na altura do ombro, já fiz aqui um lado para vocês verem como vai ficar. Aqui você pode estar distribuindo em 3, para deixar a gola, os 2 ombros, a medida do ombro, do outro ombro e da gola, tá? Foi assim que eu fiz. Após chegar aqui, a medida da minha gola, eu vou iniciar aqui fazendo uma carreira reta, ó, inserir aqui a minha agulha, e aí, desse lado aqui que eu tô fazendo do lado esquerdo da peça, eu vou iniciar fazendo uma diminuição. Se você estiver fazendo o lado direito, você vai fazer a diminuição só no final, que é do lado de dentro da gola. Você vai fazer uma diminuição de 2 pontos. E aí, os próximos pontos, você vai fazer apenas ponto alto alongado em cima de ponto alto alongado. Cheguei aqui no final, virei o meu trabalho. Aqui, eu vou iniciar, aqui a gente está do lado da cava, ó, do braço. Aqui eu vou precisar iniciar a fazer uma diminuição para que essa parte do ombro ela encaixe bem no corpo.
como é que eu vou fazer essa diminuição? Vou fazer pontos menores, né? Vou fazer ou ponto meio alto ou ponto baixo. Vou fazer a metade aqui do meu ombro com um ponto menor. E vou aumentando a partir da metade também. Até eu conseguir fazer o meu ponto alto alongado. Ó, de maneira gradual, ó. Pronto. Fizemos aqui o nosso encaixe do ombro e ficou assim. Agora eu corto meu fio. E puxo aqui. Vou mostrar aqui a peça completa para vocês, ó. Essa aqui é a parte de trás. Iniciamos da barra, fizemos o corpo da peça, fizemos a diminuição aqui da lateral para fazer a cava, fizemos carreiras de vai e volta até atingir a altura da gola, e a partir da gola a gente fez aqui o encaixe do pescoço. Essa aqui temos a parte das costas. Essa linha estranha é porque eu tô fazendo essa peça aqui em um tamanho de uma peça que eu tenho, e eu tive que reduzir a largura, ficou um pouquinho maior, mas não altera nada, tá? Eu só fiz reduzir um pouquinho do tamanho e costurei para poder caber de mostruário em outra peça, para eu poder mostrar para vocês no corpo. Mostrando no corpo, a nossa parte de trás ficou assim, ó. Temos aqui a parte da gola, a cava da gola, temos aqui a altura da cava da nossa manga e temos o comprimento da nossa peça. Agora a gente vai fazer a parte da frente. Temos aqui a parte de trás da nossa regata e agora a gente vai fazer a parte da frente. A parte da frente é basicamente o mesmo início, a mesma base e o mesmo comprimento até a cava, tá? Você pode dar início também às suas reduções. A partir das reduções é que vai começar a ser diferente. Fiz aqui minha quantidade de correntes necessária e vou voltar fazendo ponto alongado, ponto alto alongado. Eu não vou fazer a mesma coisa com vocês, aqui é repetição, tá? Fiz a minha corrente, a mesma quantidade da minha base das costas, vou fazer a base da frente. Vou seguir a mesma forma, seguindo carreira de vai e volta no ponto alto alongado, até chegar na altura da nossa cava. Chegando na altura da nossa cava, faço aqui... inicio as minhas reduções da cava, minhas 2 carreiras. E a partir daí, a gente para poder dar continuidade na parte posterior, que virá. Essa aula aqui é uma aula mais explicativa, tá? O tamanho não é tamanho real, como vocês podem ver. É mais uma aula para vocês terem uma base de como faz esse tipo de blusa. Mas, se você quiser uma aula mais detalhada, comenta aqui, eu quero que eu possa estar trazendo uma videoaula. Posso estar disponibilizando uma videoaula com mais detalhes para vocês, tá? E, para quem tiver interesse, gente, em adquirir o acesso de todas as minhas aulas aqui no canal do YouTube, tem a opção de você ser membro, que você paga apenas R$19,90 por mês e tem acesso a todas as minhas videoaulas pagas, tá? E eu também tenho um plano anual. Quem quiser adquirir por mais tempo essas aulas, eu tenho um plano anual com um valor ótimo, que cada aula individualmente ela fica num valor muito acessível e você consegue todas as aulas por acesso em um ano, tá, gente?
Se você chegou até aqui no vídeo e você está gostando, deixa aquele like, aquele comentário para estar fortalecendo aqui o nosso canal. E claro, deixa alguma sugestão aqui do que a gente pode estar melhorando sobre o vídeo. Ou se você tiver alguma dúvida no que foi ensinado aqui, você pode estar deixando a sua dúvida que eu venho responder para vocês, tá? Fiz aqui a minha base da parte da frente do mesmo tamanho da parte de trás, tá? E já iniciei aqui minhas 2 carreiras de diminuição da lateral da nossa cava. Vou usar aqui o marcador para não desmanchar. E aqui você vai achar o meio da sua peça. Você pode contar os pontos, ou você pode simplesmente dobrar aqui e marcar aqui no limite aqui do lado. Ó, quando abrir, vai ficar bem no meio. E aqui vai ser onde a gente vai iniciar fazer a nossa gola. Tendo aqui as nossas 2 partes iguais até o início da nossa cava, a gente vai começar aqui a nossa gola da parte frontal da blusa. Então, eu vou remover aqui o meu marcador e onde está aqui o meu meio, já conferi, tá certinho. Tanto a metade assim medindo quanto em pontos. E aqui, como eu já fiz a cava da minha lateral, que é do meu braço, a parte da frente geralmente ela é um pouco mais cavada. Eu vou subir aqui 2 pontos, vou dar uma laçada, vou puxar um, fazendo uma redução de 1 ponto só. Essa vai ser a diferença de diminuição. Essa vai ser diferente das demais, porque as demais, ela tem 3 pontos de redução, e aqui só terá 2, tá? E aí, depois eu vou seguir fazendo meio ponto, ou ponto alto alongado, até chegar no nosso marcador. Finalizei aqui os meus pontos altos alongados até chegar aqui próximo ao meu marcador, faltando 2 pontos para finalizar. Eu faço uma laçada e faço a redução de 2 pontos. Laçada, inserir, puxo 1, fico com 1 na agulha. Laçar, inserir, puxo 2 e fico com 3 na agulha. Puxo os 3 e puxo o restante, ficando assim. Ó. E aí, a partir daqui, vou voltar. Vou voltar fazendo sempre reduções de 2 pontos do lado de dentro da peça. E a partir dos 2 pontos, a partir da redução de 2 pontos, eu sigo fazendo o meu ponto alto alongado até a parte da cava do braço. Cheguei aqui no final da minha carreira, vou virar. Aqui sempre do lado da cava, você vai seguir reto até finalizar aqui a quantidade de carreiras que você precisa. Do lado de dentro aqui você vai fazer a redução, viu? Carreiras de vai e volta até chegar na mesma quantidade de centímetros que você chegou no ombro, igual a parte de trás da peça. Finalizei aqui minha quantidade de carreiras até a altura do ombro, deixando aquela margem que a gente fez de diminuição. Então, a última carreira, depois que eu completar os meus centímetros retos, vai ser daquela forma que do lado de dentro da peça, a gente vai ter aqui o ponto com a altura normal, né? E vai voltando aqui, ele basicamente até metade aqui da nossa blusa, fazendo redução, né? Depois do ponto meio alto, ponto alto, faz uns 4 pontos de ponto alto. Você vai distribuindo de maneira que ele fique reduzido, mas de maneira natural, ó. E agora ponto meio alto, ó, ficando assim.
Finalizamos, aí você corta seu fio. Você pode deixar até um pouco grande, porque se a gente for fazer a emenda costurando, é legal fazer esse fio grande, deixar esse fio grande. Ó, essa é a parte de dentro. A gente já tem aqui a parte do V de um dos lados. Agora, a gente vai ter que fazer da mesma forma que fez esse lado, fazer o outro, com a mesma quantidade de pontos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como tá ficando, ó. Ó, ficou uma leve cava menor na parte da frente e aqui temos a união das duas peças, com o mesmo formato. Finalizei aqui o meu outro lado, vou cortar o meu fio um pouco grande. E com o auxílio desse mesmo fio, eu vou fazer a junção. Vou usar aqui uma agulha de costura um pouquinho mais grossa. Ó, aqui é bem fácil. Aqui eu vou inserir, botar em cima, né, da minha parte das costas. E vou fazer uma costura. Nessa costura, é interessante você pegar apenas o lado de dentro da alça, pra ficar uma costura invisível. Você vai passando por dentro dos dois lados, vai puxando, fazendo costura simples mesmo. Finalizando, você pode virar aqui pro lado de dentro para poder fazer um pontinho. Fixar aqui a nossa costura. Ficando assim, ó. Do lado de fora, do lado certo da peça. Finalizei aqui os dois ombros e ficou assim, ó. Deixa eu mostrar o formato pra vocês. Abri aqui nossa peça pra vocês verem o formato da nossa gola, ó. Fica tipo uma gota toda aberta, aqui a parte da frente, aqui a parte de trás. Como é que a gente vai fazer pra unir essas laterais? A gente vai fazer o seguinte. Vou dar uma laçada aqui no meu fio. E quando iniciar aqui, ó, as carreiras retas, antes das nossas reduções, eu vou inserir minha agulha. Ou seja, antes de iniciar a cava, né? Na parte reta, eu vou inserir minha agulha e vou trabalhar aqui fazendo ponto baixo. Vou trabalhar fazendo ponto baixo dentro aqui do nosso ponto alto, na lateral do nosso ponto alto. Não sobre ele, mas dentro. E aí, eu vou fazer esse contorno que inicia aqui na base reta. Vou retornar, vou fazer a parte da barra aí embaixo e vou voltar até aqui na outra base reta. Fiz todo o meu contorno e chegando aqui, no meu último ponto, eu vou fechar aqui. Vou fechar aqui a minha peça. E bem no último ponto do outro lado, eu vou unir as duas. Fazendo um ponto baixo, já unindo os dois lados. E depois eu sigo fazendo o contorno desse outro lado aqui, ó, até chegar aqui. Chegando aqui nesse último ponto da nossa base reta, vou pegar e unir novamente o outro lado da frente. E vou fazer esse ponto
pegando os dois lados da peça. Ah, não, aqui já é o lado da união, né? Foi onde a gente iniciou. Aqui eu faço somente um baixíssimo. Pronto, aqui eu faço uma laçada, solto aqui o meu fio, corto. E a partir daqui, eu já faço a minha união fazendo a costura da mesma forma que eu fiz aqui na parte do ombro. Pronto, fiz a união aqui dos dois lados e nossa blusa está pronta, basicamente pronta. Aqui embaixo fica ao seu critério botar outro tipo de bico, não é necessário, tá? E aqui, após a gente finalizar essa união, é que a gente vai fazer o acabamento tanto das mangas quanto da gola, tá? Para fazer o acabamento não tem segredo, a mesma coisa que eu fiz na lateral, eu vou fazer aqui. Dou uma laçada aqui no meu fio e vou contornando toda a minha manga aqui com ponto baixo. Inserindo sempre no meio, entre o ponto. Cheguei aqui no final da minha carreira. Vou cortar aqui o meu fio. Puxar aqui minha laçada e fazer o meu acabamento. Aqui eu gosto sempre de dar um nó pra finalizar. Depois você cola e esconde o pedaço do fio, tá? Ó, ficando assim. Agora, a gente vai fazer da mesma forma que a gente vai fazer aqui do outro lado. E logo após, você faz da mesma forma o acabamento aqui da gola. Ficou assim. Mas aí é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.